Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar o curso de Lógica Digital e hoje é o momento da gente começar a usar as portas lógicas para fazer coisas maiores. A gente viu nas aulas passadas que nós temos os blocos fundamentais dos circuitos digitais, que são as portas lógicas. A gente viu que existem circuitos integrados que agrupam várias portas lógicas e permitem a gente utilizar na prática uma porta lógica sem fazer toda aquela coisa com transistor, mas vamos ver para que exatamente essas portas lógicas servem. Então vamos para um problema de projeto. Imagina que a gente tem um consultório médico e esse consultório médico na recepção precisa de um alarme. Esse alarme tem que ser ativado sempre que alguém abrir uma porta, a porta da recepção por exemplo, ou então sempre que um sensor de presença detecte que tem alguém na recepção. E a gente tem que fazer um circuito para atender a essas necessidades. Esse é um problema bem simples. Vocês viram que a gente tem duas entradas. A gente tem a entrada do sensor de presença e a gente tem a entrada da porta. E a gente precisa obter um circuito que devolva 1. Então que ele devolva um sinal correspondente a 1 sempre que uma dessas duas coisas tiver valor 1. É bem simples, é só a gente construir um circuito desse jeito aqui. Então sensor de presença, a porta, isso vai para uma porta lógica OR, a famosa porta lógica OR que a gente trabalhou até aqui, e isso vai para um alarme. Acho que não tem segredo nenhum, acho que isso é bem fácil de compreender. Vamos então complicar a nossa especificação. A gente tem agora que projetar um aquecedor que sempre vai ligar quando a temperatura de uma sala estiver abaixo de 9 graus Celsius e se estivermos entre 6 e 7 da manhã. Porque o nosso cliente quer acordar assim, entre 6 e 7 da manhã com a temperatura da sala bem estabilizada, ou melhor, sem a sala estar congelando, então sem a sala estar abaixo de 9 graus Celsius. Agora, esse aquecedor não é para ligar meia-noite, não é para ligar 1 da manhã, porque vai desperdiçar energia. Só tem que funcionar no momento em que o nosso cliente precisa acordar. Como que a gente soluciona esse problema? A princípio parece bem simples, vamos usar uma porta lógica E e a gente coloca aí um sensor para cada coisa. Só que nós já temos os sensores, ele tem uma breve restrição. O relógio funciona perfeitamente, então o relógio devolve 1 sempre que a hora do momento for entre 6 e 7 da manhã. Então, a rigor, a gente não precisa fazer nada com essa entrada. Essa entrada já vem prontinha pra gente. 6 e 7 da manhã, ele vai devolver 1. Agora, o termômetro funciona de forma inversa. O termômetro devolve 1 sempre que a temperatura for maior do que 9 graus Celsius. E não caso a temperatura seja menor que 9 graus Celsius. Ele funciona de forma inversa, basicamente. Ele devolve 1 sempre que nós não precisamos ligar o aquecedor. E devolve 0 sempre que nós precisamos ligar o aquecedor. A solução para esse problema, em primeiro lugar, é usar uma porta lógica AND como porta fundamental. Isso está enunciado aqui pela conjunção E. Acho que o nome na gramática é conjunção, está aqui. E depois usar uma porta lógica NOT, que vai ter a função de negar a entrada do nosso termômetro. Então o circuito final é esse aqui. A temperatura é negada. Então agora sim, o resultado que nós vamos ter nesse ponto aqui vai ser 1 sempre que a temperatura for menor que 9 graus Celsius e o relógio vai devolver 1 sempre que estiver no horário especificado e, portanto, o aquecedor só vai ligar quando essas duas situações forem satisfeitas. É assim que você projeta o circuito enunciado nessa questão. Agora a gente vai complicar bastante a coisa, você vai perceber que está bem mais difícil, mas é normal. A ideia é que a gente introduza um conceito matemático, uma notação matemática para a gente descrever esse tipo de circuito. Por isso que o título da aula é expressão booleana. Então imagina que a gente tem o seguinte problema. A gente tem um farol. Se você já dirigiu, você sabe que quando você está na pista, é um saco você lembrar de ligar o farol, porque às vezes você esquece, você está na pista e na pista tem que ligar o farol. Pelo menos no estado de São Paulo é assim. E você sabe também que quando está escuro é necessário ligar o farol. Isso é meio difícil de esquecer, mas vamos imaginar que a gente queira projetar um sistema que ligue o farol nessas duas situações. Então que ele ligue o farol se a velocidade passar de 80 por hora, deduzindo se o cara estiver na pista, ou então se o sensor de luminosidade baixar de um certo valor. Só que além disso, o cara tem que ser capaz de ligar o farol a hora que ele quiser. Ele não pode depender somente desse sistema. Então, se por acaso tem neblina, por exemplo, o sistema não detecta, ele tem que poder apertar o botão e ligar o farol. Se ele quiser ligar o farol por algum motivo, ele tem que ligar o farol. Se ele quiser piscar para alguém com o farol, ele tem que ligar o farol. Então, nosso sistema automático não pode de forma alguma passar por cima da vontade do usuário. E além disso também é interessante que o nosso usuário possa ligar e desligar o sistema automático a hora que ele quiser. Porque, supondo que ele não queira usar isso aí, ou supondo que ele acha que isso aí é muito fácil, ele quer viver de um jeito mais hardcore, ele pode ligar e desligar o sistema automático. A situação parece bem mais complicada para a gente resolver com uma abordagem meramente assim intuitiva. Vamos pensar por partes. A gente tem duas situações que podem motivar o acionamento do farol. Quando a velocidade está acima do limite ou quando a luminosidade está abaixo do limite.
O nosso sensor de luminosidade, ele devolve 1 sempre que tem luz, e ele devolve 0 sempre que não tem. Então ele tem que funcionar de forma ao contrário. A gente tem que colocar uma porta NOT aí pelo mesmo motivo do aquecedor. E além disso, nós temos duas situações que se complementam. Pode estar com luminosidade abaixo, pode estar chovendo, pode estar os dois. Nessas 3 situações, o farol tem que ser ligado. Por isso, a gente vai usar uma porta NOT para o sensor de luminosidade e usar uma porta OR para esses 2 sensores em conjunto. Porém, o sistema automático tem que ser desligado a qualquer momento. Ou seja, o sistema só vai funcionar quando estiverem nessas duas condições, quando essa porta OR estiver devolvendo o valor 1 e, presta bem atenção no termo E, quando o usuário quiser. Ou seja, a gente tem que colocar uma porta AND que vai pegar a saída dessa porta OR e que essa porta AND também vai receber se o sistema automático está ligado ou se o sistema automático está desligado. E a gente sabe também que o farol tem que ser acionado a qualquer momento pelo motorista. Então é interessante que esse sistema, então essa porta AND que vai para uma porta OR, que vai para uma porta NOT, tudo isso esteja junto com uma porta OR, porque a qualquer momento que o motorista quiser ligar o farol, ele vai poder. Se ele quiser piscar para alguém num dia de sol, ele vai poder fazer isso usando o farol. Então, esse é o circuito resultante. Nós temos aqui a luminosidade, que passa por uma porta NOT. Então, aqui a gente vai ter 1 sempre que estiver escuro. Nós temos a velocidade, então aqui a gente vai ter 1 sempre que o cara passar 80 por hora. Nós temos essa saída conjunta, isso aqui diz que está dando sinal para o sistema ligar o farol no automático, mas isso só vai acontecer se aqui, nesse ponto, nós tivermos 1. E por fim, caso isso aqui seja 0, ele vai simplesmente passar por aqui e vai ligar o farol. Agora, caso isso aqui seja 1 a qualquer momento, então se por acaso, como eu já disse várias vezes, se do nada o cara quiser ligar o farol, ele pode simplesmente ligar o farol aqui, e isso vai se sobrepor e vai entrar aqui, e com isso o farol vai ser ligado. Agora, a gente pode também representar um circuito de um jeito de uma expressão booleana. Por que a expressão booleana é uma coisa interessante? Porque você viu que esse desenho aqui já é um desenho meio grandinho. Imagina que a gente tem uma coisa mais complexa, o desenho vai ficando cada vez maior. E além disso, a gente tem vários desenhos que podem ser usados para representar a mesma coisa. Eu posso colocar essa porta OR aqui para cima, posso aumentar o tamanho da porta AND. Isso não é uma forma muito científica da gente trabalhar com informação. Então melhor é a gente usar uma expressão matemática. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar as variáveis, então a variável presença eu vou chamar de A, e a variável porta eu vou chamar de B, lá no problema inicial do consultório. E a gente vai usar o símbolo da disjunção, que é o sinal de mais, que a gente já tinha visto nas aulas passadas. Então a gente pode lidar com a questão do alarme como sendo uma função que recebe A e B e devolve o resultado de A mais B. Então 0 mais 1, 1 mais 0, 1 mais 1, que vai dar 1 no sistema binário, ou 0 mais 0, que vai dar 0. A gente pode fazer o mesmo com o sistema do farol, que a gente projetou agora há pouco. Só que para isso é um pouco mais complicado da gente obter a fórmula pronta de uma vez. Então a melhor maneira de fazer isso é modularizando o nosso circuito. Como assim? Imagina que eu vou chamar toda essa parte marcada aqui em azul de S1. Então tudo isso aqui fica sendo S1. E o acionamento manual a gente vai chamar de M. M vem de manual. Então a gente já pode fazer a fórmula que vai ser dada por M, correspondente ao nosso acionamento manual, mais S1, que corresponde à parte do S1. O sinal de mais vem dessa porta lógica OR aqui. Aí agora não está pronto, porque a gente tem que definir o que é o S1. Então vamos lá, vamos mais uma vez aplicar o mesmo processo. A gente vai modularizar boa parte do circuito, então a gente vai chamar esse trecho aqui de T1, a gente vai chamar o sistema automático de S, S vem de sistema automático, e a gente vai usar o sinal de vezes, o sinal de multiplicação, quando nós estamos lidando com uma porta lógica AND. Então a gente vai ter S do sistema automático vezes T1. A gente vai colocar isso também no canto e vai definir o que é T1. Então a gente vai ter que T1 corresponde a não L, L vem de luminosidade, mais V. Nós temos uma porta OR aqui, acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer nesse caso. Então a gente já tem que F é igual a M mais S1, a gente tem o valor de S1, que é S vezes T1, e a gente tem o valor de T1. Então agora tudo que a gente tem que fazer é pegar esse valor de T1 aqui e colocar dentro de T1, e depois pegar este valor de S1 aqui e colocar dentro de S1. Como que isso fica? M mais tudo isso aqui equivale a S1, que é a mesma coisa que S vezes T1, que equivale a não L mais V. Portanto, a expressão booleana final é M mais S, que multiplica não L mais V. Tudo isso com os devidos parênteses, como você está vendo aí na tela. Então, é dessa forma que a gente consegue descrever um circuito utilizando uma expressão matemática.
Uma pessoa com essa expressão matemática em qualquer lugar do mundo consegue desenhar o circuito que você quis dizer usando essa expressão. Então esse foi o vídeo, valeu para você que assistiu, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. No próximo vídeo a gente vai representar esse circuito aqui lá no Tinkercad. E depois ainda a gente vai falar sobre tabelas verdade. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!